Fala, pessoal! Então, estamos chegando na reta final sobre o nosso assunto, né, sobre linhas, sobre a mulher mais linda do mundo, né, regras de composição em como deixar o nosso assunto principal mais bonito, né, ou como direcionar o nosso olhar para ele, tá? E nós vamos ver agora sobre triângulos, tá bom? Na aula anterior a gente viu sobre linhas curvas. Bom, o que é triângulos, né, pessoal? Não é à toa que os triângulos são poderosos, tá? E os egípcios e os maias, eles já sabiam disso. Tirando o lado esotérico ou religioso, pessoal, as formas geométricas, isso inclui o triângulo, eles são muito poderosos, tá? E nós vamos aprender melhor isso lá no último módulo, no assunto de Gestalt, tá? Mas nesse primeiro momento a gente tem que saber o quê? Que formas geométricas eles possuem muita força em si mesmo, pois é a melhor forma que o nosso cérebro tem de entender algumas imagens, tá? E para que servem os triângulos, né, pessoal? O triângulo ele pode ser usado para composições estáticas, como a gente consegue ver ali na primeira imagem, aquelas crianças estão paradas, né? E onde a gente vê triângulos aqui nessa imagem, né? Essa imagem eu baixei da internet como exemplificação. A logo está aqui embaixo, caso vocês queiram saber mais sobre o fotógrafo, tá? Algumas têm logo, outras não têm. Eu coloquei da imagem, eu coloquei aqui como eu baixei, tá? Não alterei nenhuma. Até para não dar processos e problema. Mas enfim, pessoal, a gente consegue ver triângulos aqui no braço da menina até o rostinho dela, triângulos, tá? A gente consegue ver triângulos aqui no braço do menino, tá? Passando pelos olhos da menina, triângulos. A gente vê triângulos também no menino, tá? Indo lá em cima, voltando aqui embaixo no bracinho dela e até nas costinhas dele. Então a gente tem aí 3 triângulos nessa composição. Eu utilizo bastante, tá? Triângulos no nosso estúdio. Eu adoro essa regra de composição porque faz com que o nosso olho fique por muito mais tempo admirando aquela imagem, tá? E se tratando de fotografia, de retrato pessoal, é um prato cheio, né? Além de ter sentimento, eu consigo fixar o olhar ali do meu cliente por mais tempo na minha obra de arte. E o triângulo, pessoal, a gente também é muito usado para contar história. Triângulos, a gente vai ver agora no próximo slide, é aplicado nas linhas transversais. Quando você aplica, vou fazer aqui, ó, meu braço está fazendo uma linha transversal. Logo, eu tenho 2 triângulos. Tá vendo? Então, quando eu aplico uma linha transversal, eu tenho um triângulo, certo? Por isso que Cartier-Bresson usava tanto ela, né? Mas elas também podem servir como regras de composição, como nesse caso aqui, essa bandeira, ela está na transversal. Então, a gente tem um triângulo aqui, certo? Temos um triângulo. Nós temos outro triângulo aqui apenas com os soldados. Tá vendo? Aqui ele está de pé e aqui ele está baixinho, certo? Então, além da bandeira estar em triângulo, aqui ela também tem triângulo, né? A bandeira e o mastro. E ela também está dividindo 2 partes da imagem, então também tem outro triângulo, né? E o triângulo não precisa ser necessariamente linhas, tá? Evidentes, como vocês estão vendo. Elas também podem ser formadas por pontos, né? Vocês lembram lá que o Cartier-Bresson, quando ele começou a fotografar, ele se inspirou naquele fotógrafo húngaro, vendo aqueles 3 adolescentes correndo em direção ao mar? É exatamente aqui, pessoal, nessa imagem que está sendo aplicado, tá? São 3 assuntos principais que separados formam um triângulo, tá bom? Vocês podem usar essa composição para dar força às suas imagens. E como gerar triângulos, né, pessoal? Não sendo repetitivo, né, mas sendo claro, vocês podem aplicar também o triângulo de ouro. O triângulo de ouro, pessoal, ele basicamente é quase a mesma coisa que regra dos terços e Fibonacci, tá?
Basicamente, os assuntos principais, eles ficam no mesmo ponto. Mas o triângulo de ouro, pessoal, ou triângulos, no caso aqui aplicando, né? Existem algumas nuances que vocês podem observar que não, eu apliquei triângulo de ouro nessa imagem, mesmo que alguém diga o contrário. Onde que vocês podem dizer? Vocês podem dizer exatamente aqui nessa composição, tá? A gente tem aqui, ó, partindo desse canto inferior direito, indo até o lado superior esquerdo. A mão dele aponta, né, em direção, nessa direção aqui, certo? E vocês conseguem ver que aqui na axila dele está um dos pontos, tá um dos triângulos de ouro, e aqui o pulso dele também está no triângulo de ouro. Mas como que vocês podem achar mais fácil, né? Por exemplo, nesse caso aqui, identifiquem uma imagem que vocês podem fazer na vertical ou na horizontal, tá? E nesse caso vocês vão cortar a imagem em 2 pedaços, né? Em 2 partes. E isso nós vamos ter 2 triângulos, certo? E para fazer triângulo de ouro, nós vamos vir nessa linha imaginária aqui, nós vamos vir com outra linha imaginária em 90 graus, certo? Então seria como mais ou menos fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma linha transversal e aí eu venho em 90 graus, certo? Ó, eu tô com a letra T, tá vendo? Então eu faço aqui, ó. Deixa eu mostrar agora para vocês numa outra câmera melhor para mostrar. Bom, aqui está maior. Eu tenho essa linha aqui na transversal, certo? O meu triângulo de ouro vai ser exatamente aqui, ó. Tá vendo? Mas se, ó, não vou mexer meu braço, só vou movimentar ele. Eu tenho uma letra T. Vocês estão vendo? Então, o triângulo de ouro, pessoal, é uma linha cortada na transversal e 90 graus. Tá bom? Então, vocês podem ver... Deixa eu voltar para a câmera aqui. Então, vocês podem ver o triângulo de ouro sendo aplicado dessa forma, tá? Ficou meio confuso, mas acho que dá para entender, né? E vocês também podem aplicar, pessoal, o triângulo, certo? Como, por exemplo, nessa imagem aqui embaixo. Muitas vezes os triângulos são formados, né? Como vocês identificam essas linhas de triângulos? Como neste caso aqui, ó, nós temos 2 linhas que começam separadas e lá no final da imagem elas se juntam novamente. Então vocês podem pegar 2 linhas que estão separadas e que se juntam lá no final. Como provavelmente vai ter exemplos na fixação de estradas. Estradas começam separadas e se juntam no horizonte, tá? Mas nesse caso a gente também tem triângulos. Aqui uma linha apontando para o menino e essa outra linha, né? A gente tem essa linha aqui de novo e essa aqui do horizonte também formando triângulos, tá? Ou seja, reforçando que elas nascem separadas, mas se unem no final, tá bom? E novamente reforçando a questão dos 3 pontos importantes, né? Visto no slide anterior. Nós temos aqui a luz da lua, o reflexo da luz da lua e aqui a gabine aqui, né, do almirante, sei lá, do cara que comanda o barco, né? Do marechal, sei lá. Então, dá para formar triângulos com 3 assuntos principais, certo? É isso, espero que vocês tenham entendido a questão dos triângulos, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam de perguntar aqui embaixo, não esqueçam de avaliar essa aula aqui em cima, tá? Fiquem agora com as imagens de fixação. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu tenho quase certeza que as imagens que a gente for olhar agora vai ajudar na fixação. Grande abraço, espero que vocês tenham entendido de coração mesmo e até mais. Nos vemos no próximo módulo. Ou agora, né, nas imagens de fixação. Grande abraço, grande beijo. Tchau, tchau.